Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, hoje em dia diferente, não consegui postar, né, na sexta-feira, então por isso vocês estão me vendo aqui no sábado. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem com a graça de Deus. Se não tiver também, se apegue a Ele, porque na própria palavra diz, né, que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Então, nada melhor do que estar na companhia daquele que venceu e que venceu por nós também, né? Para começar, vamos falar nosso versículo-chave? Vocês lembram qual é? São dois. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Bom, entrega esse momento nas mãos do Senhor para que Ele venha me conduzir através do Espírito Santo para trazer essa mensagem que é uma mensagem muito importante, muito séria. Tem tudo a ver com a mensagem que eu trouxe de semana passada, né? Semana passada eu vim falando da sutileza, né, no agir do espírito do mal, né? A forma dele agir é muito sutil, ele é muito astuto, então a gente tem que redobrar, né, nossa atenção, a gente tem que saber o que a gente precisa fazer para que o mal não nos engane, para que a gente esteja de fato protegido ali, né, com a graça de Deus. E antes de eu trazer a mensagem propriamente dita, eu vou fazer algo diferente hoje, algo que eu nunca fiz. Essa semana nós passamos por uma experiência, eu e a Magda, e depois vi um vídeo, aliás, não sei se foi antes, acho que foi no último dia da experiência que a gente teve. Depois que eu mostrar o vídeo, eu vou contar, né, a experiência para que vocês entendam a seriedade desse assunto. Então, eu vou estar mostrando um vídeo aqui para que vocês vejam e logo após eu vou estar comentando sobre esse vídeo e trazendo a mensagem, tá bom? Então, presta atenção. Se eu fosse o diabo, minhas primeiras vítimas seriam as crianças. Desde o momento em que saíssem do precioso ventre de suas mães e nascessem, eu as condicionaria a ver a divisão racial como algo normal. Eu não pararia até acabar com sua inocência. Dividir e conquistar é o truque mais antigo do livro de Gênesis. E conforme eles crescessem, eu continuaria minha infiltração por 12 anos. Eu roubaria seus corações e suas mentes. E chamaria isso de educação. Se eu fosse o diabo, minhas próximas vítimas seriam as mulheres, que eu envelheceria em contato com homens que controlariam os corpos e os seus direitos. A melhor maneira de amaldiçoar a Deus é desrespeitar os próprios portadores da vida. Falando em Deus, se eu fosse o diabo, quando se trata de religião, eu montei o meu plano perfeitamente. Eu permitiria que você adorasse Jesus todos os domingos, e nos outros 6 dias, eu faria você me adorar. Em forma de dinheiro, fama, luxúria e ganância, para minha religião, eu não precisaria te converter. Eu transformaria os 10 mandamentos em 10 sugestões. E faria com que a pseudo-virtude fosse mais importante do que a virtude. Eu daria a vocês religião suficiente para se odiarem, mas não o suficiente para amar um ao outro. E para minha estratégia final do mal, eu faria você esquecer que todo o propósito da religião é a espiritualidade. Se eu fosse o diabo, eu não viria vestido com a capa vermelha e chifres pontudos. Dirigiria um carrão, teria um rosto bonito e um cinto Gucci. Basicamente, eu tomaria a forma de tudo que você sempre desejou e veria você criar o seu próprio inferno. Eu não preciso incendiar a terra. E no que diz respeito aos políticos, eu não mudaria nada. Eles já estão fazendo o meu trabalho sujo. Se eu fosse o diabo, discretamente, estaria nos bastidores. Você não precisaria me ver. Eu normalizaria a disfunção e chamaria de reality show. E nesse reality, eu atacaria a sua autoestima, dificultando a cura. Eu te mostraria imagens de corpos falsos e os tornaria mais atraentes do que os reais. Se eu fosse o diabo, eu faria você rezar para a tecnologia e idolatrar aqueles que criaram. Eu faria da influência a droga número 1 e roubaria milhões de almas perdidas enquanto eles a perseguem. Agora, se eu fosse o diabo,
não faria tudo de uma vez. Eu tenho meu tempo. Em vez disso, eu corroeria a sua moral, pouco a pouco. Exatamente como o câncer se espalha. Por falar em câncer, se eu fosse o diabo, te alimentaria com alimentos saborosos que o deixariam doente e transformaria seus médicos em traficantes de drogas, vendendo pílulas que o fariam voltar ao invés de curar. Sim, se eu fosse Lúcifer, saberia que a vida e a morte estão na língua. Então eu faria da sua faca e do seu garfo seus algozes. Você não pode alcançar uma consciência superior se seu corpo estiver doente. Você não optará por informações positivas se tiver inflamação. Se eu fosse o diabo, minha inteligência seria admirada. Por que você acha que a palavra inflamação literalmente significa colocar fogo? Se eu fosse o diabo, te mostraria como ser flexível. Liberaria pandemias no mundo para dar às pessoas a chance de realmente cuidar umas das outras. E me sentaria e riria, enquanto elas explorassem e se assustassem umas com as outras. Basicamente, se eu fosse o diabo, continuaria fazendo o que estou fazendo. Deus é minha testemunha. Eu já controlo os seus sistemas. Não tentem lutar contra essa causa. Porque o meu último truque, eu faria pessoas inteligentes como você duvidarem se eu já existi. Bom, como vocês terminaram de ver aí, esse rapaz aí encenou muito bem, né? O canal que postou esse vídeo está de parabéns. Da Rede Vizinha, peguei essa postagem. Eles estão de parabéns. Eu acho que esse vídeo tem que rodar, porque é um alerta. É um alerta. Não sei se vocês perceberam, mas tudo o que ele citou é exatamente da forma que está acontecendo. Quando eu vi esse vídeo foi uma pessoa que me enviou, foi um primo meu que me enviou. E quando eu vi esse vídeo, eu fui vendo, prestando atenção, aquilo vai dando uma coisa na gente, e aí eu lembro de eu ter falado bem assim, mas é exatamente assim que ele faz. Exatamente assim que ele faz. Ele cita primeiro que ele investiria nas crianças, e ali eles começariam a colocar ali na cabeça das crianças como a divisão racial é normal, ou seja, elas iam começar a se olhar de forma diferente, né? Gente, tanta criança, não só criança, adulto também, mas tudo começa lá na infância, que sofre com preconceitos, com essas coisas que fazem ela ser desvirtuada de quem ela é. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O diabo não está para brincadeira. Ele trabalha dia e noite. Ele trabalha dia e noite. E ele é bom naquilo que ele faz. Ele é bom naquilo que ele faz. E aí ele vem falando das crianças. O tanto de bullying que a gente vê hoje, eu lembro que antigamente tinha essas coisas de implicância um com o outro, sempre teve uma coisa ou outra, teve, mas hoje a proporção que isso tomou, e você vê tanta gente sofrendo, e aí ele vem falando que ele iria acabar com a inocência, iria trabalhar na mente daquela criança durante 12 anos, ou seja, até a pré-adolescência. Quando chegasse ali, ela já estava totalmente doutrinada naquilo que ele iria influenciar na mente. Ia influenciar como? Lançando pensamentos, através de amizades, de professores, sabe? Ele sabe como trabalhar. Depois ele vem falando das mulheres, as mulheres sofrendo abusos de seus parceiros, abortando, né? Aí ele ainda vem falando nada como alguém que detém a vida ali, isso fere Deus. Então, ele vem também atacando nessa área. Quantas e quantas, esse ano passou mesmo, a gente viu a grande polêmica aí da lei liberando o aborto, e não tem dúvida que é obra do espírito do mal, porque só Deus tem direito de tirar a vida, ele dá a vida, só ele tem direito de dizer a hora que ela acaba nesse plano. E aí depois ele vem falando sobre a religião, e para mim é onde ele mais ataca. E aí ele ainda vem falando que ele iria deixar todos adorar Jesus um dia da semana, ou seja, a maioria vai ao domingo na igreja, chega lá,
ora, louva, chora, fica emocionado, abraça o irmão do lado. É uma maravilha. Quando sai dali na segunda-feira já esqueceu tudo. Nem olha para cima, nem agradece a Deus pelo dia, ou se agradece, é aquela coisa ali já levantando, obrigado por esse dia, abençoe meu dia, e ó, perna para quem te quer, viver e trabalhar, e esquece que tem que ter comunhão com Deus, não é visita de médico, onde você vai lá bem de tempo em tempo, e depois esquece que ele existe, só vai lembrar de novo quando precisar, não é assim. E aí ele fala que ele iria deixar, né? Aliás, ele faz isso. Iria não, ele faz isso. Ali foi uma encenação muito bem feita. Onde ele faz isso. As pessoas porque vão à igreja ao domingo, no domingo, acham que tá salvo, acham que não tem que fazer mais nada, que tá tudo bem. E sendo que nos outros dias tá tudo sendo levado por várias correntes, tá literalmente adorando o espírito do mal, sem nem ao menos se dar conta. É nessa sutileza, nesse engano, que ele vem arrastando milhares e milhares. Aí depois ele vem falar, aí ele fala inclusive sobre a religião, que ele faria com que a religião fizessem as pessoas se odiarem e não se amarem como é o mandamento. E o que acontece hoje? Ah, eu sou da religião tal, a minha tá certa, a sua tá errada. Sendo que Deus não nos chamou para apontar dedo para ninguém. Ele nos chamou para amar, para ir de pregar o evangelho a toda criatura e amar o próximo. Sem amar o próximo, ninguém vai para o céu, gente, não tem salvação. É um mandamento. Aí ele ainda fala assim, que ele ia fazer com que os mandamentos virassem sugestões. É o que a maioria acha que é. Os mandamentos não são sugestões. E muito menos imposições. Ao meu modo de ver, os mandamentos é o zelo e o cuidado de Deus por nós. É o amor dele demonstrado por nós. Desculpa. É como um pai que coloca normas para os filhos que o protejam. Assim eu vejo os mandamentos, porque tudo que está lá é para nos proteger, não é para nos privar de nada, não. Não é para nos privar de nada, é para nos proteger. Nos proteger. E aí ele vem falando que, né, ele faz isso, faz com que os mandamentos virem sugestões para muitas pessoas que estão cegas espiritualmente. Depois ele vem falando que... Ah, tá. Ainda sobre religiões, eu anotei os pontos-chave, porque como é muita coisa, para eu não esquecer. Ele falou que iria desvirtuar o real sentido da religião. Que o real sentido da religião é a espiritualidade, é a nossa comunhão com Deus. A religião deveria nos conduzir a querer ter comunhão com Deus, a viver uma vida de intimidade com Deus. Mas aí está totalmente desvirtuado, porque não é isso que as religiões têm ensinado, pelo menos boa parte delas, ou se não, sabe? Quase todas. Infelizmente, eu preciso falar, porque está tudo contaminado, com infiltrações. E aí, depois ele vem falando que se ele fosse, né, o diabo, ele não viria com chifres, né, demonstrando todo o mal que ele tem. Ele viria disfarçado, todo arrumado, todo bonito, para seduzir. Para seduzir. E é assim que ele vem. Ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vem seduzindo, né? Trazendo para perto dele as presas. E aí vai seguindo adiante. Ele chega a citar os políticos e fala, eles já estão fazendo a minha vontade. O que a gente vê hoje? Um sistema totalmente corrompido. Totalmente corrompido. E quem é bom que entra lá, acaba se corrompendo, infelizmente. É claro que eu não posso generalizar e dizer que todos que estão lá estão corrompidos, mas uma boa parte está. Porque é um sistema que está totalmente dominado pelo mal. Porque escraviza as massas, manipula
controla totalmente. Isso não é de Deus. Isso é iniquidade pura. Iniquidade pura. Então, ele fala também disso. Depois ele vem falando sobre que seduziria as pessoas com os reality shows. Ali, ele mostraria corpos perfeitos, onde quem está do lado de cá, da tela, desejaria ter. E como não tem, se sente frustrado, fica se comparando e a vida é uma tristeza só. Por quê? Porque é algo que não consegue alcançar. E aí vive frustrado. Por quê? Porque está idealizando uma coisa que nem é verdadeiro. Que nem é verdadeiro. Aí ele vem citando idolatrar a tecnologia. Hoje a tecnologia está dominando todo mundo. Se a gente não se cuidar, a gente passa o dia mexendo com a tecnologia. A gente esquece de dar atenção para a família, para os filhos principalmente, que depende de nós para crescer saudáveis, para não serem influenciados pelo espírito do mal. Você que é pai e mãe, vocês têm protegido o filho de vocês, conversando, ensinando, falando para eles da verdadeira identidade deles? Ou vocês têm deixado assim correr de qualquer jeito? Eu já vou na igreja no fim de semana, ele vai para a salinha, ela vai para a salinha. Lá eles ouvem falar de Jesus. Tem certeza que isso será suficiente? Não será. Então cuide, presta atenção no que vocês estão fazendo. Aí ele vem falando que ao serem influenciados pela tecnologia, as pessoas começariam a ficar perdidas, sem direção, sem propósito, presas fáceis para ele roubar a alma. Vai ouvindo. Esse vídeo tem tudo a ver com o vídeo sobre infiltração que eu trouxe aqui no canal, falando como que o mal age, que é de maneira bem sutil. Uma infiltração a gente só percebe depois que fez um estrago, porque ela vem lá bem silenciosa. É assim que é o espírito do mal. Não podemos ficar dormindo, não podemos ficar em cima do muro, ficarmos mornos, porque a palavra de Deus fala que ele vomitará os mornos. Ou você é quente ou você é frio. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como. Aliás, o espírito do mal vai adorar que você esteja em cima do muro. Porque estando em cima do muro, você já está do lado dele. Porque Deus não tolera o pecado, Deus não tolera. Deus ama o pecador. O amor dele é infinito. Mas você tem que se decidir. Uma vez que você se decidiu, você tem que agora caminhar em direção a um progresso. E não simplesmente achar que porque aceitou, agora pronto, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Temos que orar e vigiar, como a palavra diz. Depois ele fala também, aí ele fala que ele não faria isso tudo de uma vez, como eu falei da infiltração. Que ele tem tempo, que ele trabalharia aos poucos e de pouco a pouco, como um câncer que se espalha silenciosamente, ele tomaria conta. Olha a comparação que aquele rapaz que ensinou fez. E é bem isso mesmo. E aí ele vem atacando outra área que a gente peca demais. A gente falha demais nessa área e eu creio que a maioria é uma minoria que se cuida nesse quesito que eu vou falar agora, que ele fala da alimentação, que ele empanturraria as pessoas de comidas saborosas, mas que fazem muito mal para o corpo, inflama totalmente o corpo, para que elas fiquem sem saúde, e uma vez sem saúde, elas não conseguem nem raciocinar para conseguir alcançar a cura. Então, eles ficam dependentes de remédios, dependente de médicos que trabalham para uma máfia de laboratório que vendem cada vez mais remédios, que promete te curar de um lado e te adoece do outro, te tornando dependente de um sistema cruel. E aí, como ele falou, a pessoa estando doente, ela não é capaz de raciocinar direito, ela fica fragilizada, se torna uma presa fácil. Muito fácil. Aí ele ainda cita
que ele sabendo que a morte e a vida está no poder da língua, isso está lá na Bíblia, lá em Provérbios 18, versículo 21, está assim, ó, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tem uma outra parte que fala, em tua língua, em tua boca, está a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que tu vás bem. Eu não lembro em que parte está escrito esse versículo, tem esse também. Aí ele cita, ele fala, sabendo disso, né, ele iria atacar nessa área para que cada vez mais as pessoas declarem sua própria derrota, que as pessoas falem coisas que trazem só coisa ruim para elas e elas não têm luz para sair daquilo, elas ficam presas naquilo. E aí fala também sobre a pandemia, de ser flexível e de se assustarem um com o outro. A gente viu o terror que foi a pandemia. O terror que foi a pandemia. Ao mesmo tempo que muitos se uniram, a gente andava na rua, só ficava unida ali a família. A gente andava na rua, a não sei quantos metros um do outro, a gente tinha medo de chegar perto das pessoas. Todo mundo de máscara, morrendo de medo. Foi um pavor. Foi um pavor. E aí, por último, ele cita algo que também está na Bíblia, que ele fala bem assim: Deus é minha testemunha de que todo o sistema já está nas minhas mãos, eu estou controlando tudo. Então não tente sair. Eu esqueci as palavras que ele usou, é como assim, você não tem condições de sair das minhas garras, mais ou menos isso. E lá em Efésios, capítulo 2, versos... Não, falei errado, não é Efésios. É 1 João, capítulo 5, versos 19. Fala assim, ó. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Então, ele cita isso. E sim, Deus está de testemunha que o mundo jaz no maligno. A própria palavra fala. Só que aqui também, em 1 João 5, no versículo 18, no versículo anterior, fala assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. Quem nasceu de Deus? Jesus, que veio pagar o preço por nós. Então fala, ó, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Não atinge. Aqui também pode estar fazendo menção ao Espírito Santo, porque aqui quem cuida de nós é o Espírito Santo, que cuidou de Jesus também enquanto ele esteve aqui, que o guiou, que esteve o tempo todo com ele. Gente, e diante disso, antes de vir esse vídeo, no início dessa semana, na segunda-feira de manhã, eu tive meu momento com Deus, depois eu tive meu culto ali com a Magda, onde a gente estuda a palavra de Deus e aprende cada vez mais, a gente tem buscado de Deus sabedoria, a gente sempre especifica que a gente quer sabedoria divina, porque existe a sabedoria humana, existe também a sabedoria maligna. Então, a gente sempre especifica e ele vem trazendo cada vez mais conhecimento para a gente. E quanto mais a gente conhece, parece que a gente ainda não sabe nada, porque é muita coisa que a palavra de Deus fala. Mas fato é que a gente tem vivido experiências inimagináveis, onde Deus vem nos ensinando, não só na palavra, mas na prática, no dia a dia, o que Ele de fato quer nos ensinar. Então, na segunda-feira, nós tivemos um culto maravilhoso de manhã, a gente estava totalmente empolgadas. E na terça-feira, como a Magda faz uma live no canal dela, a gente não se encontra. A gente tem cada uma seu momento com Deus, que é único, separado, né? E a gente não faz o culto por causa da live. E na quarta, a gente retoma, quarta, quinta e sexta. Então, na segunda, no fim do dia, de repente, me abateu uma tristeza, um sentimento estranho, esquisito, que eu não sabia definir.
Eu não sabia definir. Eu não sabia por que eu estava sentindo aquilo. Eu não conseguia definir aquele sentimento. Meu semblante simplesmente caiu. E eu não tinha motivo para estar triste. E eu lembro que nessa segunda-feira, no finzinho do dia, chegou um celular novo que eu comprei, porque o meu já estava já gritando. E era motivo de eu ficar muito feliz. Normalmente eu ficaria feliz, eu ia pegar, já ia colocar para carregar, já ia preparar tudo para passar tudo do celular antigo para o celular novo. A minha reação foi totalmente apática. A minha menina caçula falou assim: mamãe, você não ficou feliz porque o celular chegou? Porque assim, ele poderia chegar até o dia 20. Eu até achei que ele fosse chegar mais para frente. E ele chegou muito rápido. Aí eu falei: fiquei, filha. Ela falou assim: pois não parece, mamãe. Você nem mexeu nele, você colocou ele lá no canto. Parece que eu tô mais feliz com o seu celular do que você. Eu falei assim: não vou mexer nele agora não, depois eu mexo. Ele ficou escanteio. E no dia seguinte, já era terça-feira, não falei nada com a Magda e não tô sabendo de nada também que estava acontecendo com ela. Terça-feira assisti a live dela, passou tal. Quando foi na quarta-feira, não sei se terça a gente chegou a conversar no fim do dia, não lembro. Mas na quarta-feira, não, acho que não. Quarta-feira, quando chegou o nosso encontro de manhã para estudar a palavra de Deus, aí ela já veio falando, ela falou assim: nossa, eu passei esses 2 dias, naquele dia a gente estava bem, depois, dali para tarde, eu fiquei com um sentimento que eu não sei, a mesma coisa que eu senti, ela estava sentindo. E ela falou bem assim: se você me perguntar o que eu estou sentindo, eu não sei definir. Eu não sei definir. Aí quando eu acabei de ouvir ela, eu falei assim: pois então escuta o que eu tenho para te dizer. Na segunda-feira aconteceu, aí quando relatei para ela isso que aconteceu. E na quarta, que é desse dia que a gente estava encontrando, tanto ela quanto eu tinha amanhecido um pouco melhor. A gente já estava melhorando daquele sentimento que a gente estava, sem nem saber o porquê. E eu tenho o costume, no meu momento com Deus, de conversar com Ele, eu tenho um caderno onde eu escrevo cartinhas para Ele, agradecendo, falando algumas coisas, pedindo algumas coisas, declarando algumas coisas. E tem um outro caderno de perguntas. Eu não sou tão perguntadeira como a Magda, mas eu tenho aprendido a fazer algumas perguntas. E na quarta-feira eu coloquei assim: pai, que eu gosto de chamar ele de pai, de paizinho. Por que? Ele falou assim, eu falei bem assim: eu gostaria de saber por que esses últimos 2 dias eu estava com sentimento. Na hora que eu falei sentimento, que eu ia escrever, que eu não sabia identificar qual, veio a palavra na minha boca na hora: sentimento de desolação que eu senti. E hoje eu estou um pouco melhor, mas eu não entendi o porquê que eu senti isso. E eu gostaria de saber o porquê. Que sentimento é esse? O porquê que eu estou me sentindo desse jeito, se aparentemente não tem nenhum motivo? Aí eu contei para a Magda que eu tinha falado, e aí eu tinha procurado o significado de desolação. E dentre vários significados, onde fala de devastação, de resultado de uma ruína, vinha falando também um grande sentimento de desamparo, assim, desconsolado, de aflição. E era exatamente o que eu estava sentindo sem nem saber o porquê. E aí, eu tinha mandado no dia anterior à noite, recebi o vídeo, peguei, assisti, mandei para a Magda. E aí ela foi assistir já quase amanhecendo, na madrugada de quarta-feira. E naquilo que a gente estava conversando, explanando sobre os acontecimentos, aí Deus traz a revelação daquilo que a gente tinha sentido. Porque Ele tem feito isso. A gente tem passado por experiências e aí a gente já entende logo na frente que Ele faz a gente ter alguns sentimentos daquilo que Ele quer nos ensinar para a gente ensinar para os outros. Aí, na conversa
que a Magda teve no momento dela com ele. Aí ela veio e aí no momento do nosso culto acabou de vir toda a clareza de que aquilo era Deus retirou a graça dele de sobre as pessoas. Quais pessoas? Aquelas que não querem viver uma vida de intimidade com ele. As pessoas que o rejeitam. E não é só isso. Naquele dia também, quando Jesus vier, fala que o Espírito Santo irá se retirar, porque a graça de Deus é manifesta através do Espírito Santo também. É através do Espírito Santo também. E naquele momento, nossa, ela falou assim, Jocélia, como a gente é lenta e tal. Aí ela falou bem assim, isso que a gente sentiu é porque ele retirou a graça dele de cima da gente, nesses 2 dias, pra gente ter a sensação do que é viver. Gente, é a pior coisa do mundo. A última vez que eu chorei aqui falando disso foi na mensagem da infiltração, onde eu trouxe a experiência de quando chegar naquele dia que Jesus vier, aqueles que não tiveram a salvação, mas que viveram indo à igreja aos domingos, achando que estava servindo a Deus, e Deus irá olhar e falar assim, afasta-se de mim, eu não vos conheço. E aí muitos vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônio, e ele irá olhar e falar, eu não vos conheço. Ele fez eu sentir essa sensação também. Uma experiência que eu vivi, tá lá no vídeo sobre a infiltração aqui no canal. Se vocês não viram e quiserem ver, só procurar aqui, rapidinho vocês conseguem encontrar. Ou vou deixar aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil. Gente, é um sentimento, assim, totalmente devastador. É assim, não tem palavras para explicar o que é. Você não sente vontade de nada. É igual a minha menina falou assim, mamãe, você nem mexeu no celular. O celular tá lá na caixinha do mesmo jeito. Você não tá alegre. E eu não sabia explicar o porquê. Eu falava, fiquei feliz que eu comprei o celular. Mas não parece, mamãe. E eu realmente não tava conseguindo sentir alegria. Foi algo assim, totalmente devastador. Você não sente vontade de nada. Você não sente vontade nem de viver. Porque é impossível viver sem a graça de Deus. Não faz sentido viver sem a graça de Deus. É ela que nos preenche. É ela que nos mantém vivos. É ela que nos mantém com alegria, com disposição. É ela que nos mantém. E quando a gente entendeu isso, e aí a gente já estava melhorando, graças a Deus, porque ele já tinha ensinado aquilo que a gente precisava aprender, e tinha entrado esse vídeo no meio. Então, logo quando ela começou a conversar sobre o vídeo, que a gente estava chegando nesse entendimento, veio no meu coração de repente, trazer esse vídeo para fazer o que eu estou fazendo aqui. Só que aí eu não falei nada com ela, e no final, na oração no final, ela orou e ela falou em oração isso, que ela pensou a mesma coisa. Ela falando para Deus trazer confirmação, porque ela achava que seria importante fazer isso. E aí aquilo já foi uma confirmação, porque lá no início ele já tinha colocado no meu coração. Geralmente a gente não faz isso, aqui a gente sempre expõe as nossas experiências, a gente não cita ninguém, a gente cita as nossas experiências. A Magda me cita, eu cito ela, porque nós estamos buscando essa comunhão, vivendo essa intimidade com Deus, essa proximidade, e tem sido algo renovador, algo maravilhoso que a gente tem vivido. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo, para fazer esse alerta de que nós dependemos da graça de Deus para viver. Jocélia, o que é a graça de Deus? A graça de Deus não é aquilo que a gente pode fazer, não é nada que depende das nossas ações, é uma atitude voluntária e única de Deus para conosco. Não depende de nós. A graça dele é algo que ele trouxe para nós. E eu estava olhando sobre versículos na Bíblia que fala da graça de Deus, e eu achei um texto que falava que
a graça de Deus subdivide em 3 tipos. O primeiro é graça preveniente, que é justamente aquela que está disponível para todos. Deus está disponível para todos que quiserem aceitá-lo, que quiserem se achegar a Ele com amor. Então essa é a graça preveniente. Existe a graça justificadora, quando Deus, através do seu Filho Jesus, nos resgatou, se reconciliou com nós, porque estávamos todos vivendo em pecados e separados de Deus. Então, com a graça justificadora, ele veio e se reconciliou com nós. E a graça santificadora, que é justamente a partir do momento que a gente foi alcançado pela graça justificadora, que a gente aceitou a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a partir daí a gente começa a experimentar da graça santificadora, que é essa experiência que vai seguindo um curso, que vai nos transformando dia após dia a partir dessa convivência diária com Deus, essa intimidade, essa busca incessante de estar na presença dele, de trazer ele para tudo que a gente faz, para o nosso dia a dia, para tudo, gente. É algo tão natural quando a gente começa a viver isso. Por exemplo, quando eu fui comprar o celular novo, que eu já estou experimentando hoje, eu acho que a imagem vai estar bem melhor aí, porque a câmera dele é bem melhor, estava precisando. Então, ontem eu já consegui fazer tudinho, já fiquei animada para poder fazer, aliás, quinta-feira, porque eu tô gravando sexta-feira à noite, tá? Vocês vão estar vendo, né, sábado, mas eu tô gravando à noite. Então, antes de eu comprar, eu perguntei para ele: Jocélia, por que você não tinha condição? Ele ia ter que trazer a provisão? Não, eu tenho a condição, eu comprei dentro da minha condição, mas antes de comprar, eu perguntei para ele: paizinho, eu quero muito comprar, porque eu tô precisando e vai ser bom para mim, né? Para fazer os vídeos, essas coisinhas que eu faço, tô precisando. Mas eu não quero comprar sem sua permissão. Eu posso comprar? Aí fiz um combinado, né? Que se eu fosse comprar, que desse tudo certinho ali, é porque eu entendi que era a liberação dele. Senão que era para ele travar tudo. E ele tem poder para isso. Então eu entendi que ele me autoriza a comprar. Isso nos traz mais alegria. A gente, poxa, gente, quem tem pai e mãe, que ama os pais, que ama as mães, que viveram a vida ali dentro da normalidade que é para ser vivida uma família, é claro que tem muita gente que tiveram experiências muito ruins e meu coração dói muito com isso, mas você saiba que em Deus você pode ser restaurado em suas emoções e Ele pode suprir todas as suas necessidades em todas as áreas da vida. Mas quem tem um pai e a mãe que ama, a gente não quer entristecer o pai da gente, a mãe da gente, né? E quando a gente é dependente, que é menor de idade, a gente não faz nada sem pedir autorização dos pais. E aqui, por mais que a gente tenha idade, já é adulto, idoso, o que seja, nós somos dependentes de Deus. Eu sempre falo que essa emancipação a gente não deve querer nunca. A gente tem que ser constante dependente de Deus, viver debaixo dessa graça dele. E essa graça que é um dom gratuito dele. Eu vou até ler um versículo que eu separei, aquela hora eu estava até citando errado, né? Que é o de Efésios 2, versos 8 e 9, que diz assim, ó, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, porque depende da gente ter fé que Deus é Deus e que Jesus veio para nos salvar, então a fé é nossa, também dada por Deus, né? Que tudo provém dele, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então falou, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso o quê? A graça, não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, ou seja, como eu falei lá atrás, não é por nenhuma atitude nossa. A graça é um dom gratuito de Deus, é uma atitude de Deus voluntária a nosso favor. Então, que você queira viver debaixo dessa graça de Deus. E como faz, Jocélia, para viver debaixo da graça de Deus? Fazendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Na palavra a gente encontra, mas Jesus resumiu
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, que isso é uma exigência dele. Porque ele precisa estar em primeiro lugar em tudo na sua vida. Depois, se você diz que ama ele, mas não ama seu próximo, então você está mentindo. Não tem como amar a Deus que você nem vê e não amar seu irmão que está do seu lado que você pode ver. Haja sério, mas as pessoas são muito complicadas. Sim, todos nós somos, todos temos defeito. E amar, como eu falei, é não querer para o outro aquilo que a gente não quer para a gente. A gente respeitar, a gente não pagar com a mesma moeda, a gente não dar um passo para fazer mal para ninguém, a gente não passar por cima de ninguém, a gente ter o coração voluntário de ver alguém precisando e estando em nossas mãos fazer, a gente fazer. Por aí você já começou bem. Mas dá para ficar só por aí? Se você conseguir manter, até dá, mas você vai dar bastante cabeçada. Por quê? Porque na própria palavra fala, meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento é da palavra de Deus. Então você precisa estudar a palavra de Deus para você saber como agir diante das situações da vida. Como agir, ser guiado pelo Espírito Santo. E para você ter o Espírito Santo na sua vida, além de aceitar Jesus, é viver uma vida de comunhão. Porque aí ele começa a te alertar, começa a revelar a palavra, é através do Espírito Santo que a gente vai entendendo a palavra. Então, você vai crescendo em graça e conhecimento, você vai experimentando da graça santificadora que vai fazendo com que você seja transformado dia após dia. Nessa santificação que só irá concretizar quando Jesus vier. Aí a gente vai ser separado totalmente do pecado. Enquanto a gente está vivendo aqui, a gente erra. A gente erra, mas a gente não pode errar naquilo que a gente já aprendeu que não pode, né? Aí é brincar com o pecado. O erro tem que ser acidental, não pode ser costume, porque aí você está vivendo no pecado, você está separado de Deus. Não tem como. Então, que no dia de hoje você entenda que você precisa da graça de Deus, que você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, que você precisa ser íntimo de Deus, buscar intimidade, porque aí sim o mal pode vir com todas essas artimanhas, mas como diz lá na palavra, que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. É preciso estar resguardado no Senhor, é preciso estar envolvido no manto ensanguentado de Jesus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque quando vem as setas, a gente está protegido. Está protegido pela couraça da justiça, capacete da salvação, sandália do evangelho da paz, escudo da fé, né? Tem a parte que fala, não sei se é Efésios, que vem falando de toda essa proteção. Mas a gente precisa estar ali nesse movimento. Porque não basta você cruzar os braços e ficar, você vai ficar desprotegido. Vai ficar desprotegido. Porque você precisa estar buscando uma vida de santificação progressiva. Gente, falei bastante. O tema eu já falo bastante, né? Já é um costume meu, eu amo falar. E o tema também pedia, porque vim falar rapidamente sobre isso, entregar pela metade a mensagem. E eu trouxe, acredito que hoje eu não esqueci nada, que eu anotei uns pontos chaves para eu não esquecer. Eu acredito que eu tenha falado tudo aquilo que Deus trouxe ao meu coração para falar. E eu espero que essa mensagem tenha incomodado o seu coração. Assim como esse vídeo que eu trouxe aqui para vocês verem, incomodou meu coração. Incomodou meu coração. E diante disso eu não poderia me calar. Não poderia me calar. Então, que a gente venha prestar atenção em cada um desses pontos que ele falou que ataca, que a gente venha cuidar da nossa família, principalmente dos nossos filhos, os que estão ainda pequenos, mas mesmo os grandes, que a gente possa cobri-los com oração, que a gente possa lançar palavras de bênção, usar nossa boca para declarar vida, declarar que Deus tudo pode e que eles serão alcançados pela graça de Deus, aqueles que estão
afastados do caminho do Senhor, principalmente. Não deixe de orar, não deixe de buscar. Procure alguém para ser um parceiro de estudo da palavra de Deus com você, para ser um parceiro de oração, alguém que você pode contar. Quando você sentir que está pesada a sua cruz, você corre lá e pede ajuda, e um vai ajudando o outro. Na palavra fala que há amigos mais chegados que irmãos, fala que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E é assim. Deus é relacional e nós também somos, a gente depende um dos outros. Então, que essa palavra possa não só ficar cravada na sua mente, no seu coração, como também te impulsione a enviar essa mensagem para outras pessoas, porque compartilhando, você vai estar pregando também, através do compartilhamento com outras pessoas, porque mais gente precisa ouvir, a gente precisa alertar as pessoas, porque estamos caminhando para os fins do tempo. O mundo jaz no maligno e é muita coisa que já se cumpriu da palavra de Deus. E se não ficarmos alertas, a gente pode perder a salvação e chegar naquele dia e ouvir: eu não te conheço, afasta-se de mim. E quão doloroso será para quem um dia esteve debaixo da graça e resolveu sair debaixo dela. Então, vamos todos nessa corrente do bem, espalhar esse vídeo para mais e mais gente. Se você gostou, não deixe de deixar o like, porque através do like o YouTube começa a mostrar para mais pessoas que vão ali explorar, né, o canal. E também, se você sentir no coração de deixar uma mensagem para mim, uma pergunta, vai aquecer meu coração, vou ficar muito feliz e vou responder com todo carinho, tá bom? Então, desejo a vocês um ótimo fim de semana, fiquem todos com Deus e vejo vocês na próxima semana. Até lá!